Oi, gente. Obrigada. São seus olhos. Muito obrigada. Vocês estão felizes? Gente, eu estou muito feliz, não sei por onde começar. Eu pensei, fiquei lá falando no espelho para minha casa, né? Na minha casa. Eu queria começar dizendo que eu realmente estou muito feliz, é uma honra muito grande a gente estar nessa nossa primeira conferência. Que honra, pensa só que honra. Eu participei da primeira conferência do Influa. Você consegue pensar? Quando daqui a um tempo vocês pensaram, eu fui na primeira conferência e a gente estava tudo aqui chapando e adorando o nosso Pai. Vocês não é uma honra, gente? Só eu acho. Isso que é honra demais. Gente, a gente foi convidado para compartilhar uma palavra com vocês e sobre influência que muita gente não conseguiu responder, que dá tilt, que buga as coisas na cabeça, né? Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu fiquei lá orando e pensando o que eu poderia derramar, o que seria ou uma coisa influente sobre a vida de vocês, algo da parte de Deus que seria influência na vida de vocês. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês antes de eu começar. Quem chegou na igreja por causa de que uma pessoa falou de Jesus para você? Levanta a mão. A maioria das pessoas chegaram aqui. Eu não consigo pensar se foi outra possibilidade. Alguém me fala, como você chegou aqui? Se não foi alguém que te falou de Jesus. Alguém passou pela porta, viu que era legal e entrou? Já aconteceu? Não. Na internet. Então, hoje a gente tem vários meios que influenciam as nossas vidas. Mas uma coisa que eu acho super importante, que eu tenho aprendido e que tem feito muito sentido na minha vida, é que tudo começa por causa de Jesus. Tudo veio, quem assistiu Dark, é quase uma mensagem subliminar, sabe aquele ciclo, não tem começo, tem fim, é tudo junto? É tipo Jesus, é começando tudo por causa dele. Então a gente está aqui e a gente adora a Ele porque Ele é bom, Ele nos resgatou de onde a gente estava, Ele se fez presente, Ele se fez conhecido por nós e é por isso que a gente está aqui. Então tudo é por causa de Jesus. Então lá no começo da história, Deus Ele sempre foi. Quando eu era menor, eu sou um pouco baixa, não sou igual a Tami, mas eu sou um pouco baixa. Também não tá aqui, vai me xingar depois. Mas quando eu era criança, que eu tinha acabado de escutar, de falar de Deus, eu pensava assim, mas como assim ele é, tipo assim, ele é. Ele existiu primeiro, depois ele me fez. Aí eu ficava assim, não, mas não faz sentido nenhum isso, como assim? Mas e depois, a gente morre e faz o quê? A gente morre e vai pro céu, fica lá com Jesus, fica adorando Ele. Mas como assim, para sempre? Gente, eu me sentia sufocada. Eu ficava com falta de ar até e eu ficava, não é possível. Será que eu vou gostar de ficar no mesmo lugar para sempre? Só que é porque muitas vezes a gente não consegue entender essa profundidade que é Jesus. A gente não consegue mensurar Ele. A gente consegue ver que cada pessoa que sobe aqui, ela tem a sua identidade em Jesus e ela acaba mostrando uma face de Jesus. Acaba mostrando uma coisa que Jesus fez por ela. E que a gente consegue enxergar Jesus na vida dela e isso acaba sendo uma influência na nossa vida. Então Deus sempre foi. Depois disso, Deus resolveu criar um mundo para ter um relacionamento com o homem. Então tudo começou porque Ele queria um relacionamento. Ele queria alguém que fosse imagem e semelhança dele. Porque Ele já tinha os anjos lá, né? Cantava santo, santo, santo. Mas Ele queria alguém que fosse imagem e semelhança, alguém que Ele pudesse estar ali presente, que Ele pudesse conversar, que Ele pudesse mimar, que Ele pudesse amar. E daí Ele foi e resolveu criar o homem. Calma que vocês já vão entender. E depois disso, teve Adão e Eva, toda aquela história. E daqui a pouco Deus começou a falar com os sacerdotes. E era assim que funcionava o relacionamento. Era entre Deus, o sacerdote, e o sacerdote passava para todo o povo. Quando Jesus veio, se entregou na cruz por amor,
ele acabou rasgando esse véu que separava o homem de Deus, que perdeu a intimidade com Deus lá no jardim. E daí ele passou a se relacionar diretamente com qualquer um que entrasse no seu quarto e quisesse ter um relacionamento profundo com ele. Então o plano principal dele era: eu quero ter um relacionamento com o homem. Eu te fiz para isso. E depois disso, quando Jesus ressuscita, ele deixa o seu espírito com a gente. Então, a gente anda, a gente vive, e todos os dias da nossa vida, quem recebeu o Espírito Santo tem o Espírito Santo dentro dela. E isso é fantástico. Você consegue pensar uma pessoa que simplesmente ela nasce, não entende nem por que ela nasceu. Às vezes foi a mãe falar e foi sem querer. Sabe o que é? Você nem estava mais planejado. E a pessoa às vezes sente um vazio, mas quando entra o Espírito Santo dentro dela, aquilo é tomado. Aquilo, minha vida tem sentido. Eu nasci para ser imagem e semelhança do meu Criador. Eu nasci para ter um relacionamento com Ele. Eu nasci para ser amada. Eu nasci para ser filho ou filha de Deus. E, gente, uma das coisas que é importante se a gente acabar... Eu vou mostrar vários versículos aqui para vocês. Nessa fala, que é a importância de receber o Espírito Santo. Então, em 2 Coríntios fala assim, 2 Coríntios 1:22, diz assim: Ele nos selou como sua propriedade e pôs o Espírito Santo em nossos corações. Então, quando Jesus, ele ressuscita e vai para o céu, ele não deixou a gente sozinho. Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma marca. Quem vê, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Porque 1 Pedro também fala isso. Que nós somos geração eleita, povo exclusivo de Deus. Então, tem até uma versão que fala que é povo exclusivo. Não, isso já falei. Como que é? Tem uma versão super legal. Qualquer dia eu conto pra vocês. E em Gálatas 5:16 fala assim: Vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Então, só para eu fechar uma coisa que eu deixei um pouco aberta, quando você entrou aqui porque alguém falou de Jesus para você, essa pessoa foi uma influência na sua vida. Ela falou: eu conheci Jesus. Uma vez eu gostava de dar esse exemplo no GC. As meninadas, elas vão na manicure, daí tipo assim: nossa, eu achei uma manicure muito boa, gente, vocês precisam ir. Você quer contar pra todo mundo que a manicure é boa e barata, que ela pode fazer toda semana a unha lá. Ou se não, sobrancelha, cabelo e por aí vai. E isso você acaba sendo uma influência na vida de outras meninas. Ela me deu dica. Então é a mesma coisa o reino de Deus. Ele faz tão bem pra gente. Jesus é o nosso príncipe da paz. Ele é o nosso rei dos reis, que ele mudou a minha vida, mudou a minha sorte, que eu quero falar pra todo mundo. Gente, vocês conhecem Deus? Vocês conhecem? Ele faz maravilhas, ele muda vidas, ele muda caminhos, ele muda destino. Antes eu não tinha nada e agora eu tenho Jesus, e Jesus é tudo que eu poderia ter nessa vida. Então, essas pessoas acabaram sendo, na sua vida, uma influência. E agora eu já fechei o parênteses que eu tinha deixado aberto. Voltando em Gálatas 5:16, que diz: Vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Quando a gente recebeu essa influência de alguma pessoa que falou: vamos na igreja comigo? E a gente vem, e a gente conhece, a gente ouve falar de Jesus e ouve falar do amor dele, ele simplesmente fala: aqui está o meu Espírito para você caminhar comigo todos os dias. Aqui está o meu Espírito que vai te dar força para dizer não aonde você tem que dizer não. Aqui está o meu Espírito para dizer sim nas horas que você tiver que dizer sim, ou você ter coragem de fazer alguma coisa. Então Deus usa uma pessoa para falar para você, e Ele também é um influenciador das nossas vidas, para que a gente viva, para a gente respirar, de modo que a gente possa exalar a glória para Ele. Porque Ele tem os anjos, mas Ele escolheu a gente também para ter um relacionamento e também para adorá-lo. Então, se os anjos cantam santo, enquanto eu ando, alguém me vê e sente: nossa, aquela menina tem alguma coisa diferente. Não é que ela é bonita, nada disso, mas
mas ela tem alguma coisa diferente no olhar. Ela tem alguma coisa diferente enquanto ela fala. Quem que já, tipo assim, na escola, já não escutou alguma coisa do tipo, nossa, essa menina é meio diferente. Nossa, te achei um pouco diferente. Sempre te achei que você fala umas coisas legais, você é cheia de luz, cheia de positividade. Eu já acabei escutando isso uma vez. E eu fiquei, nossa Deus, eu sei que é você, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Então, se eu falo o que eu falo, se eu sou uma influência, não é por mim, é porque você primeiro foi influência na minha vida. Então, quando Jesus derrama o seu Espírito Santo, quando Ele vem e traz o batismo com o Espírito Santo, essa está sendo a maior influência de Jesus nas nossas vidas. Então, nós somos todos pecadores. E eu vou explicar o porquê é uma das maiores influências da nossa vida. A gente é tudo bando de pecador que não merecia nada, mas que Jesus se entregou porque Ele nos ama. Então, Ele entrega e a gente só consegue andar parecido com Ele por causa da fé e por causa do Espírito Santo que habita na gente. Porque muitas vezes, quando a gente vai pecar, a gente escuta lá aquela vozinha interior, a voz da consciência, qualquer voz que vocês queiram dar nome, que é chamada de Espírito Santo mesmo, ele falando assim, não faz isso, porque eu não tô aí. Não faz isso, não fala isso. Sua mãe, seu pai estão te enchendo a paciência, não reclama, honra, porque é isso que eu ensinei. Foi isso que Jesus veio na terra e mostrou que era honrar os pais dele. Ele tinha um pai no céu, mas ele também fez esse trabalho com Maria e José, porque ele veio ser a nossa influência. Quando a gente recebe o Espírito Santo, também existem os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E, gente, o João pregou aqui, né, que a gente não é desse mundo, realmente, a nossa terra é no céu. Mas sabe que a gente pode começar a usar esses dons, os frutos do Espírito aqui na terra também, porque muita gente não tem paciência. Isso eu falo de mim, muitas vezes eu não tenho nenhuma paciência, e eu falo, misericórdia, não é isso que Deus derramou em mim, não. Deus derramou paciência em mim, eu preciso usar. E muitas vezes a gente fica, não, tá, Deus morreu, daqui a pouco eu vou pro céu e lá vai ser tudo perfeito, corpo perfeito, tudo perfeito, mas Deus deu essa oportunidade para a gente viver hoje assim aqui na terra. 2 Coríntios 1 fala assim, 1:24, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então aqui tem outra coisa que Jesus nos trouxe, que Jesus nos ensinou, que é o princípio da fé. Então eu só consigo permanecer firme através da fé que o Espírito Santo está em mim, que o Espírito Santo é uma influência sobre mim, que foi derramada por Jesus. Romanos 10:17 também fala sobre a fé, que diz que a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Então não adianta você, quer dizer, Deus faz o que Ele quiser, se Ele quiser fazer isso com você, Ele faz, né? Não sou eu que vou limitar o poder de Deus. Mas se eu sou uma pessoa que eu não escuto meu líder, que eu quase não vou na igreja, de vez em nunca apareço no GC só para dar uma satisfação, eu não vou ser movido, porque eu nem ia escutar a palavra, eu não estou escutando. E Jesus tem entregue tantas coisas na nossa vida para que a gente viva uma vida correta perante os olhos dele. E não é uma vida correta porque ele é um Deus mau e vai te castigar. É uma vida correta porque ele é o nosso Pai e sabe o que é melhor para a gente. E é isso que a gente precisa. Essa é a diferença de quem realmente entende os caminhos de Jesus e entende tudo que Ele tem colocado na nossa vida. Jesus é a nossa maior influência e a gente precisa enxergar realmente o que Ele sempre quis dizer enquanto Ele andou aqui na terra. Quando Ele obedecia os pais, quando Ele falava com os discípulos, quando Ele servia, quando Ele estendia a mão ou quando Ele falava não. A gente precisa entender sobre essa influência que é Jesus. E um último verso que eu queria ler com vocês está em Efésios 2:8, que diz: somos salvos pela graça por meio de fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então a gente
caminha através de todas as nossas dificuldades, a gente permanece sendo salvo por Deus todos os dias, a gente permanece assim, eu decido não pecar, mas não por causa da minha força, porque eu não sou forte o suficiente para enfrentar uma coisa que me faz pecar. Porque vocês concordam comigo que pecado é uma coisa que é boa, entre aspas, para você, porque você gosta, então você vai lá e faz o que você gosta, você não vai fazer uma coisa que você não gosta, né? Vai pecar de bobeira? Nem gosto de pegar nessa garrafa, vou pegar. Aí isso é um pecado. Isso não é o que atrai a nossa carne. O que atrai a nossa carne são as coisas que chamam a nossa atenção. Então, se eu consigo atravessar isso tudo, é porque eu estou vivendo por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia dele. E a gente vive e consegue ser influência na vida das pessoas quando Jesus é o nosso maior influenciador. Quando a gente entende que é por causa do Espírito Santo e que isso foi um poder de influência de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Vocês conseguiram entender? Queria que vocês fechassem os olhos rapidinho, vou orar com vocês. Jesus, muito obrigado por essa tarde, Pai. Muito obrigado porque o Senhor vem nos ensinando com a sua misericórdia. Muito obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor fala no nosso coração, o Senhor fala através de pessoas. Muito obrigado por ser a nossa maior influência, por ter vindo no mundo e ter vivido como homem e mostrar pra gente que é possível passar por certas dificuldades que a gente tem, por causa da sua graça, por causa da fé que o Senhor colocou na gente, por causa que nós viemos e nós temos fome, nós temos sede de Ti, Jesus. E Pai, muito obrigado porque tudo começa e termina em Você. O fato de eu ser influência sobre a vida de alguém não tem a ver com a glória pessoal, Jesus, mas é com a sua glória. É por causa de você que a gente vem e abre a boca. É por causa de você que a gente vai e fala do Senhor, do seu amor na escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Jesus, que o Senhor venha sempre sendo o centro das nossas vidas. Que o Senhor venha sempre sendo o nosso influenciador, o nosso modelo a ser seguido, Pai. Em nome de Jesus.